Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia Vai à Escola. Eu chamo Vanessa e faço parte de um time, junto com a Juliana e com a Jennifer. Somos alunas do 5º ano de Psicologia da Unisagrado. A nossa proposta aqui é postar uma série de 4 vídeos sobre assuntos atuais da educação. Com isso, postaremos semanalmente, toda sexta-feira, então fiquem ligados aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre os desafios que a quarentena trouxe em relação à educação. A quarentena iniciou em meados de março aqui no Brasil, acompanhado de mais de 60 países, enquanto um projeto de contingência por conta do coronavírus. Isso quer dizer que veio para proteger a população. A quarentena era a única medida eficaz para proteção. As escolas, então, tiveram que recorrer à suspensão das aulas presenciais, tanto de instituições públicas quanto privadas, das várias etapas de ensino, desde o ensino infantil até o ensino superior. Isso para proteger, como eu disse, alunos, professores e os profissionais que trabalham com a educação. Tendo em vista isso, vale lembrar o que a escola fez como plano de ação para atender as demandas escolares e de horas, de dias letivos nesse período, que foram as formas de aulas virtuais, aulas online, muito direcionado a videoconferências. Bom, dentro disso, é bom a gente ressaltar a diferença entre EAD, ensino à distância, e ensino remoto, que é o que está sendo aplicado agora. O EAD é um método de ensino que já vem sendo aplicado há um tempo, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. É um método de ensino à distância, os vídeos são gravados previamente, postados, e o aluno tem a demanda de assistir e realizar alguma atividade relacionada a esse vídeo. São ministrados por tutores e não necessariamente por professores, e também tem como característica a maior parte de aulas assíncronas, ou seja, não está todo mundo reunido, é cada um no seu tempo, os vídeos gravados previamente com conteúdo pré-determinado para postagem. Já o ensino remoto é a medida que está sendo tomada para esse novo plano. Esse ensino, então, ele tem como característica ser ministrado por professores, aulas síncronas, normalmente videoconferência, que é todo mundo junto, tem uma carga horária para ser atendido próximo ao que era o presencial, e também ele tem, a maioria, poucas atividades são assíncronas. Então, lembrando, entendendo esse contexto, a gente já dá o início aqui da nossa discussão. Nós elencamos, então, para essa discussão, 10 tópicos sobre o assunto. O primeiro tópico são os dias letivos. Anteriormente, enquanto aula presencial, as escolas, instituições de ensino no geral, precisavam atender uma quantidade de dias letivos. Por exemplo, o ensino básico eram 200 dias letivos para serem atendidos. Com o Covid e o isolamento social, foi então feita uma medida provisória. A medida é o número 934 de 2020. Nessa medida consta uma proposta de flexibilização desses dias letivos. Não precisa ser mais atendidos essa quantidade. Na verdade, existe uma demanda mínima, de dias mínimos que têm que ser atendidos para cada etapa de ensino. Isso também propondo o ensino remoto. No entanto, quando foi feita a medida, não foi colocado nela como atender essa quantidade mínima. Então, as escolas ficaram sem um apoio tanto técnico quanto financeiro para o atendimento desses dias. É aí que entra o Conselho Nacional da Educação, CNE. Nele, ele propõe formas de como atender, ajuda no apoio do uso dessas medidas online, dessas estruturas online para atendimento dos alunos, para orientação das famílias e das instituições. O segundo tópico do nosso vídeo é o papel do professor. O professor, nesse novo contexto, ele começa a desenvolver novas habilidades e uma nova função. Afinal de contas, muda a forma de dar aula. Não é mais na sala de aula de um jeito presencial, é por meio de uma câmera, de um utensílio tecnológico. Então, ele desenvolve novas habilidades. Bom, nessas habilidades, dentro delas, além do que ele já exercia de guia de aprendizagem, estimulador dessa aprendizagem, apoio para que a aprendizagem aconteça, ele também passa a exercer um papel de criador digital. Bom, é algo novo. Como criador digital, ele precisa entender qual que é a forma mais eficaz, mais dinâmica para gerar a aprendizagem nesse novo contexto. Como avaliar, como estimular, como apoiar nesse novo cenário. Então,
para o professor, não basta só exercer o que ele era antigamente. Ele também passa a desenvolver novas características para esse novo contexto. Dando continuidade, vem o nosso terceiro tópico, papel dos pais nesse contexto de quarentena. Os pais, assim como no momento presencial, precisam acompanhar a aprendizagem, precisam estar presente, apoiar o filho nesse processo do aprender. No entanto, agora, nesse cenário de ensino remoto, ele passa a ser uma extensão do professor. Afinal de contas, ele precisa realmente ver se o filho está entendendo, tirar possíveis dúvidas, mas não cabe a ele dominar todo o conteúdo ou ter todas as respostas. Para isso, é essencial o contato entre família e escola, educadores, instituições de ensino. Afinal de contas, elas darão esse apoio técnico em relação ao conteúdo que será dado, mas os pais precisam acompanhar. Outro papel é desenvolver uma rotina pré-estabelecida para esse momento. Afinal de contas, é essencial que exista uma hora de dormir, a hora de comer, a hora de estudar, a hora de diversão, descontração. Determinar essa rotina faz com que a saúde mental e a saúde da família, o bem-estar da família seja mais eficaz. Então é essencial. Agora vamos para o nosso quarto tópico, as atividades ou atividades online. Bom, primeiro ponto, é importante entender, né, que as plataformas online de atividades não é um repositório de atividades digitais, é um espaço dinâmico e interativo de construção de conhecimento e aprendizagem. Portanto, busca-se atividades que sejam pontuais para o que o aluno está aprendendo e que sejam objetivas para esse conteúdo. Dentro disso, é bem legal, né, o quanto o educador pode explorar e o aluno também pode explorar esse novo cenário. Afinal de contas, as plataformas online atendem a demandas muito semelhantes às presenciais. Por exemplo, atividades em grupo, atividades individuais, apresentação de trabalho, avaliação. Então, ele atende a essas demandas. No entanto, tem um momento de adaptação. É legal entender, a gente vai dar 3 dicas, né, sobre como fazer, o que a gente deve priorizar na construção desse conteúdo para que seja um conteúdo de qualidade, um conteúdo eficaz para o conhecimento. Então, primeiro tópico, desenvolver habilidades para que o aluno ele tenha uma aprendizagem autônoma, que ele desenvolva e seja um ser participativo, ativo da aula. Então, oriente, estimule que ele explore esse cenário digital, que ele busque pelo seu processo de aprendizagem, que seja autônomo, que ele vá atrás do que ele quer aprender e do que ele precisa aprender também. O segundo tópico é fazer atividades de uma forma dinâmica e não apenas um método. Por exemplo, solicite e faça resenhas, resumos, cartazes, apresentações orais, apresentações escritas, para que seja dinâmico e para que o aluno comece a entender qual a melhor forma que ele tem, né, em contato com a aprendizagem. O terceiro tópico, também linkando os dois de cima, é fazer com que ele participe, que abra discussões para que tenha uma conversa entre eles, né, entre os alunos e o educador, para que seja uma discussão rica em informação. Então, que cada um busque informações e traga para essa discussão enquanto espaço ativo. Com certeza, essas dicas farão com que o espaço online seja um espaço construtor de conhecimento e muito semelhante ao espaço escolar. O quinto tópico são as orientações do MEC em relação a esse cenário sobre o ensino. Bom, no dia 1º de junho desse ano, o MEC ele publicou um documento no Diário Oficial da União, junto também ao CNE, né, Conselho Nacional da Educação. Nele, eles mantêm o ensino remoto e propõem que as instituições busquem formas de explorar esse ensino remoto para que não haja uma necessidade de reposição da carga horária quando voltar para presencial, ou que seja mínima essa necessidade de reposição. Para isso, o Conselho Nacional da Educação ele propõe formas do que podem fazer. Por exemplo, explorem as videoconferências, as redes sociais, análises midiáticos como filmes, músicas, séries, que possa ter nesse contexto digital um novo lugar para explorar o ensino e a educação. Bom,
Para cada etapa de ensino foi dada uma orientação específica. Por exemplo, ensino infantil. Para o ensino infantil, foi orientado que os pais e os educadores das instituições de ensino mantivessem um vínculo bem firme. Afinal de contas, um será a extensão do outro. Ambos têm que caminhar juntos em relação ao objetivo de aprendizagem do filho. Os pais terão que acompanhar, enquanto os professores terão que criar conteúdo. Os pais terão que fazer junto, enquanto as crianças estarão prontas para se adaptar, no entanto, sentindo a dificuldade dessa adaptação. O ensino ele deve priorizar o lúdico. As crianças elas aprendem a partir das brincadeiras. Isso vai ser um grande desafio para todo mundo. Os pais terão que desenvolver essas habilidades e os professores terão que buscar por técnicas para que construam conteúdos digitais lúdicos para ser acessível para essas crianças. Já para o ensino fundamental e médio, já tem um pouco mais de independência. Nos primeiros anos, no ensino fundamental, os pais ainda estão bem próximos, até dando apoio e ajudando nesse método de ensino. Enquanto nos anos finais, no ensino médio, os alunos já têm mais independência. Então, os pais devem acompanhar, entender se estão fazendo, se estão participando. No entanto, já cabe ao próprio aluno criar uma rotina, buscar por uma forma de aprendizagem, ir até o educador. Então, já tem essa autonomia um pouco mais desenvolvida. Já para o ensino superior e adulto, a autonomia é completa. O aluno ele busca pelo conhecimento, faz seus horários ou adapta seus horários para essa nova demanda remota. No entanto, as instituições têm uma preocupação a mais, que é desenvolver conteúdos que sejam adaptados para a realidade de vida dos alunos. Afinal de contas, os alunos nesse momento conciliam vida profissional com a vida acadêmica, Então, deve ser priorizado esse ponto de vista, essa reflexão. Nosso sexto tópico é evasão escolar. Agora iremos entrar numa discussão sobre uma possível consequência do Covid. Isso é o que os especialistas apontam. A evasão escolar talvez seja a principal consequência que o isolamento social e a suspensão das aulas poderão trazer. Afinal de contas, não é todos os alunos que têm acesso à plataforma digital, por ter um limite no acesso da internet ou não ter acesso à internet. Isso é uma problemática encontrada nesse novo cenário e cabe, segundo a Unesco, às secretarias da educação e às próprias instituições de ensino a estruturar formas, estratégias de como solucionar ou minimizar essa questão de uma forma que o ensino chegue a todos esses alunos. Visto isso, alguns pais também se questionam: será que é a melhor hora para eu tirar o meu filho da escola e voltar então só o ano que vem? Não, não é a melhor forma. Afinal de contas, seu filho vai ficar sem acesso ao ensino. Se estiver passando por alguma dificuldade financeira, é bom que então matricule seu filho em uma escola pública, assim já vai diminuir os gastos em relação à escolaridade, ao ensino do filho. Nosso sétimo tópico é o acentuamento das desigualdades. Temos famílias sendo atendidas pelas instituições de ensino mais vulneráveis e menos vulneráveis. As famílias menos vulneráveis estão suscetíveis ao que abordamos anteriormente, a maior taxa de evasão escolar. Afinal de contas, são essas famílias que têm o acesso restrito ou a isenção do acesso à internet, que está sendo o principal recurso para as plataformas online de ensino. As secretarias precisam ter um olhar especial para essas famílias. Afinal de contas, elas fazem parte da demanda escolar e estão sendo restritas do acesso a essa escolarização. Então, os alunos estão sendo altamente prejudicados. Essa desigualdade deve ser questionada e deve ser proposto enquanto formas de solucionar essa problemática. Deve estar entre as pautas das discussões escolares. O nosso oitavo tópico é a alimentação. Alguns se perguntarão o porquê, a alimentação vinculada à temática que a gente tem hoje. No Brasil, é direito do aluno receber a alimentação nas instituições de ensino presenciais, em relação ao ensino, desde o ensino infantil ao ensino médio. Essas instituições ficaram impossibilitadas de entregar o alimento com a suspensão das aulas. E foi aí que a questão da nutrição se tornou uma problemática, afinal de contas, nutrição e aprendizagem estão altamente vinculados.
Então, recentemente foi aprovada uma lei, número 13.987 de 2020, que autoriza, permite que as escolas entreguem alimento às famílias. Essa entrega pode vir tanto em kit, cesta básica ou um cartão alimentação. Segundo as secretarias de educação aqui do Brasil, mais de 3 milhões de famílias estão sendo beneficiadas por kits ou cestas básicas e mais de 2,5 milhões de famílias estão recebendo cartão alimentação. Ainda não é todas as instituições de ensino que conseguiram se adequar e seguir essa lei. E também não são todas as cidades que estão atendendo, afinal de contas é nova e precisa de um tempo de adaptação para que as instituições consigam se adequar a essa nova proposta. O nono tópico é o fim do isolamento. Quais caminhos nós devemos seguir? Caso tenha demanda de reposição de horas que não foram atendidas no período remoto, serão utilizados períodos não esperados, como por exemplo, férias, recesso do meio do ano, sábados, o aumento da carga horária diária. Isso serão possibilidades, não há nada definido ou pré-determinado até então. São possibilidades alternativas que as instituições podem recorrer. Cabe a elas decidirem. Responsabilidade do sistema de ensino definir e reorganizar os calendários escolares. No estado de São Paulo, por exemplo, foi definido que o retorno às aulas será de forma gradual. Parte dos alunos vão voltar primeiramente, depois no segundo momento, até que retorne em sua totalidade. O 10º tópico é a análise crítica em relação à temática proposta. O nosso grupo, eu, a Jennifer e a Juliana, entendemos que esse momento é algo novo e que veio de repente, propondo nova forma de cultura, nova forma de interação social, restrições importantes nas práticas habituais das pessoas, novos métodos de ensino, de como gerar aprendizagem, de como gerar informação e receber e consumir essa informação. São coisas novas que demandam tempo. As pessoas terão que elaborar o que já foi e que não vai voltar, coisas novas que virão, e esse momento que é de grande ansiedade e medo, afinal de contas estamos inseridos em uma pandemia, é algo novo para muita gente. Isso prejudica ou afeta diretamente a nossa saúde mental. Então é necessário que as pessoas priorizem, além de tudo, a saúde da família e a saúde individual. Se necessário, procurem um profissional. Afinal de contas, os profissionais da psicologia ou outros profissionais te ajudarão a percorrer esse caminho de uma forma mais saudável. É normal que haja um período de resistência, um período de dificuldade, afinal está sendo algo novo e que ninguém esperava. É algo novo que está vivendo junto com o luto de tudo que está acontecendo. O nosso grupo agradece por quem assistiu até aqui e todas as informações contidas nesse e nos próximos vídeos estarão também descritas no card de descrições, afinal de contas são referenciais acadêmicos e científicos e vocês poderão ter acesso na íntegra do que utilizamos para compor aí o roteiro do nosso vídeo. Obrigada e até a próxima!